Cristo abençoe a todos que aqui estão. Quem achou o Juízes 6, diga amém. Versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor contigo, varão valoroso. Versículo 11 uma vez mais. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Quem for salvo, sente dando glória a Deus e aleluia nesta noite. Antes de começar a pregar, coloca sua mão no seu peito, por favor. Coloca sua mão no seu peito e diga assim: Senhor Jesus, que esta mensagem se torne em uma profecia viva para mim e para a minha família, no nome de Jesus, eu te peço, amém e amém. Só lembrando para os irmãos que dar glória a Deus aqui é de graça, você não paga nada. Meus irmãos, a vida não é um mar de rosas como muitos pintam, muito pelo contrário. Na vida nós passamos turbulências, tribulações, dificuldades, problemas, ainda mais no momento que estão dizendo que o Brasil está em crise. A palavra crise nunca foi tão falada nos dias atuais. Sem dúvida nenhuma, a vida não é tão fácil como muitos imaginam. Muito pelo contrário, é muito difícil. De tal forma que o próprio Cristo disse: essas coisas tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para nós entendermos isso, nós temos que entender que nós padecemos lutas e dificuldades. Tanto é que o salmista no Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas elas. A Bíblia nos diz em João 11 que Cristo amava a Lázaro, a Marta e a Maria, mas mesmo assim a morte chegou àquela família. Não é porque Cristo nos ama que nós não vamos passar dificuldades. Não é porque Ele não morreu na cruz por nós que nós não teremos lutas. E as aflições, as dificuldades, as adversidades, as intempéries da vida existem, elas são reais. Certa vez, eu vi um pastor dizendo que a maior certeza do seu ministério é quando você quer parar, porque aí você vai ter certeza que o seu ministério realmente tem peso. As aflições existem, meus irmãos. As aflições são reais. E elas têm algumas características. As aflições são inevitáveis. Não tem como se evitar uma aflição. As aflições são universais. No que eu falo nesse respeito, eu digo: a aflição vem para o justo, vem para o ímpio, vem para o bonito, vem para o feio, vem para o pobre, vem para o rico. A aflição vem. A aflição também é pedagógica. Ao invés de nós nos questionarmos e dizermos: Deus, o porquê comigo? O porquê com minha família? Nós temos que nos questionar e dizer: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa dificuldade? O que eu tenho que aprender com essa luta? O que o Senhor quer me ensinar com este problema? E as aflições são temporais. Nada dura para sempre, ainda mais os desertos e as aflições da vida. Entenda uma coisa: as aflições existem, mas elas vão passar. As aflições são reais, mas elas vão passar. Cristo dizendo a João, na igreja de Esmirna, ele fala: olha, eu sei a sua tribulação, angústia e perseguição que vocês têm sofrido. Não se preocupa não, alguns de vocês serão lançados na prisão pelo prazo de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cristo diz que a aflição da igreja de Esmirna duraria por 10 dias. Por isso eu vim aqui como profeta de Deus dizer algo para a sua vida. Essa aflição vai passar. Este problema vai passar. Essa luta vai passar. A adversidade vai acabar. Mas eu não vou mentir para você, as aflições existem.
Mas dentro das aflições, as aflições são agravadas por algumas coisas. Isso é chamado crise. Todas as características das aflições são levadas a um ponto extremo quando se fala em crise. A crise é o momento em que muitos sobem o cume do monte e outros descem ao mais profundo vale. A crise é o momento de semeadura. A crise é o momento de opção. A crise é o momento de escolha. Uns escolhem derrotar o gigante e escrever o nome na história. Outros escolhem se encolherem e fugir do gigante. Israel estava numa crise no capítulo 6. Crise instaurada pela própria desobediência do povo. Israel sossegou por 40 anos quando Débora foi juíza. Depois, Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor entregou nas mãos dos midianitas pelo prazo de 7 anos. Muitas vezes as aflições são colocadas em nossas vidas, porque às vezes nós nos afastamos de Deus. E Deus está com saudade de ouvir a sua voz pelas madrugadas. Por isso as aflições vêm. E havia uma crise instaurada em Israel, uma crise espiritual. Além da crise espiritual, havia a crise familiar. A Bíblia diz que devido à investida dos midianitas, dos amalequitas, do povo do Oriente, Israel pegou e se afastou e saiu de suas casas e colocou fortificações nos montes, fizeram covas nos montes. Houve uma crise familiar em Israel. Terceira crise que existiu em Israel foi uma crise econômico-financeira. O povo do Oriente, todos aqueles que investiam contra Israel, vinham e derrubavam tudo, acabavam com toda sorte de frutos, acabavam com jumentos, acabavam com todos os frutos que davam Israel, com bodes, com tudo. Israel estava numa crise, e a Bíblia diz que Israel empobreceu muito, ficou pobre, e a crise econômico-financeira chegou em Israel. E então, nós temos a quarta crise que é instaurada em Israel, uma crise de líderes. Não havia ninguém para interceder a Deus por Israel, não havia juiz em Israel. E eu pergunto, onde estão os líderes desta geração? Onde estão as mulheres que são capazes de impactar as suas famílias? Onde está você no seu trabalho para impactar o seu chefe? Onde está você para pregar o evangelho onde quer que você esteja? Há uma crise de líderes nos dias atuais, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo levantará líderes aqui nesta noite, e esses líderes farão a diferença no nosso meio. A crise estava instaurada. Israel intercede a Deus e fala: Deus, dá um jeito nesse negócio. Deus levanta um profeta e fala: assim como eu fiz com vocês no Egito, eu vou fazer com vocês agora. E a Bíblia nos diz no versículo 11: então o anjo do Senhor apareceu debaixo de um carvalho que estava em Ofra. Vamos entender esse negócio aqui. Israel estava em crise, e o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, estava assentado debaixo de um carvalho. A crise estava instaurada, e Deus estava assentado debaixo do carvalho. O problema tinha tomado conta de Israel, e Deus estava sentado debaixo de um carvalho. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Por maior que seja a sua crise, por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua vontade de parar, Deus está sentado no alto e sublime trono, intercedendo por nós. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 4, que João viu coisas inefáveis. Dentre essas coisas ele viu um trono, e este trono estava ocupado. O trono não está vazio. Tem alguém que está sentado no trono. Tem alguém que está no controle de tudo.
Tem alguém que está no controle da sua vida, da sua família, do seu ministério, da sua chamada. Tem alguém que está no controle do seu relacionamento. Tem alguém que está no controle da sua vida. E Ele está sentado vendo você. Por maior que seja a nossa dificuldade, nada sai do controle dEle. Por maior que seja a nossa luta, nada sai do controle dEle. Por maior que seja a nossa adversidade, nada sairá do controle dEle. Para nós entendermos isso, eu quero trazer uma ilustração. Certa vez uma criança estava em sua casa passeando. E então a criança vê sua mãe fazendo um crochê. Quem sabe crochê, do lado contrário, são pontos sem nexo. E a criança olhou de baixo para cima e falou: mãe, que negócio feio é esse que você está fazendo? Não estou entendendo nada do que você está fazendo. Então a criança fala: não, meu filho, você está apenas olhando pelo lado errado. Então a criança sobe no colo da mãe e a mãe mostra o lado certo das coisas. Às vezes você olha de baixo para cima e você não entende nada do que está acontecendo na sua vida. Mas haverá um dia em que Cristo te colocará no colo e te mostrará que todas as coisas cooperaram para o seu bem. Certa vez teve um concurso na França sobre as pessoas que teriam que desenhar algo relacionado à paz. Então, uns desenharam águas tranquilas, outros desenharam um grande bosque. Mas o desenho vencedor foi de um cachorrinho dentro de um cesto, e ao seu redor estava levantando uma grande tempestade no mar, mas aquele cachorrinho estava dormindo. Paz não é ausência de lutas, paz é estar tranquilo em meio às lutas. Por maior que seja a sua dificuldade, Ele está sentado em um trono. Por maior que seja a sua luta, Ele continua sendo Deus. Vamos entender isso. Para nós entendermos o que é Deus estar sentado em um trono, nós temos que ter a real noção de que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle não só da minha vida, mas Ele está no controle da sua, no controle da igreja, no controle da nação. Ele está no controle de tudo. E entenda uma coisa: nada passa desapercebido aos olhos dele. De tal forma que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo subjugados pelo rei por não se dobrarem perante a estátua. E então o rei Nabucodonosor fala: vocês três, vem para cá. Levou os três. Entrem na fornalha. Os três entraram. E o rei começa a olhar do lado de fora. Parece que eles estão passeando lá dentro. Quantos que eu coloquei lá dentro? Você colocou 3. Eu não coloquei 3? Mas tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos homens. Jesus Cristo está na sua luta. Mas entenda uma coisa: eles não viram Jesus. Eles não viram o quarto homem. Quem viu o quarto homem? Nabucodonosor. Você às vezes não vê Deus nas suas lutas, mas quem é alheio às suas lutas vê Deus pelejando por você nas suas lutas. Levantou-se uma tempestade no Evangelho de Marcos. Os discípulos ficaram atordoados, sem saber o que fazer. Então, eles acordam Cristo. Eu imagino João, que era mais próximo, chega no colo de Cristo e fala: mestre, a tempestade levantou, não te importa que a gente morra? Então Jesus fala: vento, mar, aquieta-te. E houve bonança. Eu aprendi uma coisa na Bíblia: vento e mar têm ouvido, pois eles ouviram a voz de Deus. Mas se eles tivessem boca para falar, eles falaram: esse que ordenou a gente se calar é Jesus, o maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, advogado por excelência, mediador entre Deus e os homens, raiz de Jessé, estrela da manhã, Ele é Deus. As nossas dificuldades não são maiores que o nosso Deus. Os nossos problemas não são capazes de ir de encontro com o nosso Deus. Por isso eu te digo, essa luta vai passar. Essa prova vai acabar. O choro hoje vai se transformar em choro de alegria amanhã. O que você sofre hoje, amanhã, vai ser transformado em bênção na sua vida. Para nós entendermos isso, nós temos que entender algo. Além de Cristo estar assentado no trono, Ele estava guardando a Gideão. Ele estava sentado no trono e guardando a Gideão. Ele estava guardando a Gideão. Certa vez eu vi no National Geographic que o derredor é uma distância de 5 quilômetros. 5. E o rugido de um leão ecoa na savana por 5 quilômetros. A Bíblia diz que Satanás é como o leão que está ao nosso derredor. 5 quilômetros. E a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de... Há 2 leões. Só que um não entra no território do outro. Ele só fica ao derredor. Porque o leão que está dentro ecoa o seu rugido. E aquele que está do lado de fora não entra, porque ele sabe que já tem um leão que domina aquele lugar. Enquanto Jesus for leão da tribo de Judá, Satanás não terá poder na sua família, no seu ministério, na sua vida, porque Jesus está assentado no trono. Ele é Deus. Eu sinto Ele aqui nessa noite. Eu acho que você não entendeu ainda que Jesus está no controle da sua vida. Você não entendeu? Ele está no controle de tudo. O seu filho que está desviado, ele vai voltar. O seu esposo que ainda não está firme, ele vai firmar. Ele está no controle. A Bíblia nos diz que Noé teve algumas coisas. Dentre essas coisas que Noé teve uma experiência profunda com Deus. Mas o que eu acho mais interessante é a construção da arca, o qual marcou o ministério dele. Ele entrou na história por isso. Mas note uma coisa. Na arca não tinham duas coisas. Primeira coisa que não tinha na arca. A arca não tinha leme. Não era Noé que levava a arca. Era o próprio Deus que levava a arca. Não é você que guia a sua vida. É o próprio Deus que guia a sua vida. Segunda coisa que não tinha na arca. A arca não tinha fechadura. Não tinha fechadura na arca. Tanto é que a Bíblia diz que o próprio Deus fechou pelo lado de fora. Ou seja, Noé estava ali dentro, Noé não podia mais sair. A única coisa que Noé podia fazer era olhar para cima e ver uma janela. A única coisa que ele via lá em cima era o céu. Digo algo aqui. Você está dentro da arca. E quem está dentro da arca não tem opção a não ser ficar dentro da arca. Digo uma coisa principalmente para os jovens. Jovens, vocês não têm escolha. Deus chamou a cada um de vocês. Irmãs, os filhos de vocês não têm escolha. Deus chamou a cada um deles. Prova disso, Paulo, no caso Saulo, estava indo para o caminho de Damasco. Ele falava, vou perseguir cristãos, vou matar cristãos, vou prender cristãos, vou torturar cristãos. Ele indo para Damasco. Então de repente aparece
uma luz. E aquela luz toma o redor de Saulo. Se ele fosse para frente, a luz ali estava. Se ele fosse para trás, a luz ali estava. Se ele fosse para a esquerda, a luz ali estava. Se ele fosse para a direita, a luz ali estava. A Bíblia diz, no capítulo 27 de Atos, que houve uma tempestade e começaram a jogar carga para fora do navio. E então Paulo fala: olha, não saiam do barco, porque um anjo me apareceu na noite e falou que nenhum de nós irá perecer se nós permanecermos no barco. Você está amarrado no altar de Deus. Você não tem opção. Deus te chamou com um propósito e Ele vai realizar o propósito na sua vida. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, porque Ele está sentado em um trono. Cutuque seu irmão e fale para ele: Ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono. A Bíblia diz que Ele não sentou em qualquer carvalho. Ele sentou um carvalho específico. Era um carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, pai de Gideão. Não foi um carvalho qualquer. Ou seja, Deus conhecia a Gideão. Deus conhecia a história de Gideão. Te faço uma pergunta. Você é conhecido por Deus? A Bíblia diz em Malaquias, fala que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus conhece. Jesus conhece a sua história. Ele te conhece. Ele conhece a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade. Jesus te conhece. Certa vez eu estava lendo um livro de João Calvino, As Institutas, e ele fala que o conhecimento de Deus é desproporcional. Por quê? Ele fala que o homem pode se achar muito justo, fiel e bom, mas por mais que ele se ache justo, fiel e bom, menos justo, fiel e bom ele é. Tanto é que ele fala: olhe para o seu lado, você vai ver objetos. Na minha frente eu vejo uma Bíblia, outra Bíblia, vejo um copo de água, um sino, um azeite, celular, chave de carro. Mas quando eu viro os meus olhos para o sol, eu foco os meus olhos no sol, e eu volto novamente os meus olhos para aqui, a minha visão está distorcida, porque o brilho do sol ofuscou a minha visão. Você pode se achar justo, fiel e bom, mas quando você olha para cima, você percebe que você não é nada, senão um pecador necessitado da graça divina. Uma vez uma criança perguntou para o seu pai: pai, qual o tamanho de Deus? Então seu pai falou: filho, está vendo aquele avião que passa no céu? Ele falou: estou vendo. Qual o tamanho dele? Ah, pai, pequenininho, dá para pegar na mão. E então o pai fala: então vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Pegou o filho, levou o filho para o aeroporto e fala: tá vendo aquele avião ali? Ele: tô. É o mesmo avião que passou lá em cima. Ele fala: como assim, pai? Não estou entendendo. Ele: assim é Deus. Quanto mais perto você está dele, maior ele será para você. Jesus te conhece. E existem 2 lugares que o crente tem que ser conhecido. 2 lugares. Primeiro lugar que o crente tem que ser conhecido é no inferno.
O inferno tem que reconhecer as marcas do seu joelho. Crente sem marca no joelho é crente sem identidade. Então vamos calejar esse joelho aí no nome de Jesus, irmão. Entenda uma coisa. A Bíblia nos diz que Paulo estava em Éfeso. Não estava? Paulo estava em Éfeso. E ele pregou durante 2 anos naquela cidade. O avivamento foi tão grande naquele lugar que todo mundo achou que era profeta. Todo mundo achou que era Paulo. Chegaram os caboclos e falaram: olha só, tem um cara ali tocando a zona que está possuído por demônios. Vou dar um jeito nesse negócio. Chegam os dois lá e falam: no nome de Cristo, a quem Paulo prega, sai! Aí o demônio olhou assim: no nome de Cristo, a quem Paulo prega, sai! Conheço a Paulo, conheço a Cristo, mas vocês, quem são? Quem é você para o inferno? Qual a sua identidade no inferno? Qual barulho você tem incomodado com o inferno na madrugada? Segundo lugar que você tem que ser conhecido é no céu. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, se desviava do mal. E Jó achava que conhecia a Deus. Ele sacrificava em nome dos filhos, sacrificava tudo a Deus. Ele achou que conhecia a Deus. Certa vez, estavam os filhos de Deus passando, fazendo uma fila. E lá estava o diabo. E então, chega a vez de Satanás e Deus fala: ei, onde é que você estava? Eu estava ao redor da terra, dando voltas na terra. Ah, você estava lá? Estava. Note que é o próprio Deus que puxa assunto. Deus é comunicativo, irmão. Onde é que você estava? Estava dando volta na terra. Viu meu servo Jó? O próprio Deus dá testemunho. Homem reto, íntegro, temente a Deus que desvia do mal. Aí Satanás fala: assim é muito fácil. O Senhor dá tudo para ele. Aí Deus fala: então vamos fazer um negócio aqui. Pode tocar em tudo, menos na vida. Assim acontece. Durante 38 capítulos, Deus se manteve silente. Deus não falou mais nada. Tanto é que o próprio Jó se argue e questiona a Deus e fala: onde está um mediador, um intermediário, um juiz entre nós? Ele está clamando a figura de Cristo. Capítulo 9, verso 33. E então Jó se questiona 6 vezes no capítulo. E Deus se manteve calado. No capítulo 38, Deus se manifesta. E Deus fala: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu separei as águas da terra? Jó, onde você estava quando os trovões se apresentavam a mim e diziam: eis-nos aqui, Senhor? Jó, onde você estava quando eu escondi os tesouros da neve? Jó, onde você estava? Onde você estava? Onde você estava? E Jó se mantém calado durante 4 capítulos. E Jó fala: antes te conhecia de ouvir falar. Oh, glória a Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Jesus te conhece. E Ele quer ter uma intimidade com você. Jesus quer ser íntimo de você. Ele quer ser mais íntimo de você do que o seu marido. Ele quer ser mais íntimo de você do que a sua esposa. Mais íntimo de você do que o seu melhor amigo, do que a sua amiga. Mais íntimo de você que até você mesmo. Jesus te conhece. E Ele quer desfrutar da intimidade com você. Números capítulo 12 diz: Moisés estava com um problema com seus 2 irmãos. Por causa da mulher cuxita, a Bíblia diz que eles falaram: quem Moisés está achando que é? Acha que Deus só fala com ele? Quem Moisés está achando que é? E a Bíblia diz que Deus
ouviu aquele negócio, Deus ouvindo aquilo, Ele fala: Arão, Miriam, Moisés, vem para a tenda da congregação. Chegou na tenda, Deus fala: Arão e Miriam, sai da tenda da congregação. E Deus fala: se houver, olha o que Deus fala, se, condicional, se houver profeta no meio de vós, falo com ele por meio de sonhos e por meio de visões, mas não é assim com meu servo Moisés, porque com ele eu falo face a face, tete a tete. Deus quer te acordar nas madrugadas para conversar com Ele. Deus quer que você seja mais íntimo dEle. Ezequiel 47 diz que Ezequiel estava em sua casa, entrou água por um umbral da porta. Ezequiel não sabia o que era aquilo, falou: meu Deus, que negócio estranho. Ele sai de lá. Saindo de lá, ele vê um homem com cordel de medir e fala: ei, anda 1000 côvados para frente. Ele vai andando e aquelas águas estavam correndo. E ele anda, ele para em 1000 côvados e as águas dão nos tornozelos. E aquele homem faz o convite uma vez mais: anda mais 1000. Ele anda e as águas dão nos joelhos. Anda mais 1000, as águas dão nos lombos. Anda mais 1000, ele não consegue mais andar, porque era um rio e tinha que ser atravessado a nado. Quando você conhece a Deus e Deus te conhece, as águas vão dar nos tornozelos. Você vai começar a ter certa intimidade com Deus. Você se aproxima mais de Deus e as águas vão dar nos joelhos. É aquele tipo de crente que já não consegue ver mais sem oração. Acorda orando, vai dormir orando, passa o dia orando. Você anda mais 1000 e as águas vão dar nos lombos. Segundo a cultura judaica, os lombos são a fonte de força humana. Aí você vai começar a viver o que Paulo diz: não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tenho mais força. Você anda mais 1000 e você não consegue mais andar, porque as águas são fortes, tem que ser atravessadas a nado. Então aquele homem pegou Ezequiel e levou Ezequiel para o outro lado da margem. Isso diz respeito a pessoas que começam a ver o sobrenatural de Deus. E eu pergunto: você tem visto o sobrenatural de Deus na sua vida? Você tem visto o sobrenatural de Deus na sua casa? Jesus tem te conhecido? Labanto que naracé. Jesus te conhece tanto, para terminar, que Ele conhece até as suas fraquezas. Ele conhece coisas que o seu esposo não conhece, que seu pai não conhece, sua mãe não conhece, que seu marido não conhece. Ele conhece tudo. Ele conhece as suas fraquezas. A Bíblia diz que nós não cometemos só pecados por ação, mas pecados por omissão. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestistes. No decálogo, nos 10 mandamentos, a Bíblia diz que os 9 primeiros mandamentos podem ser julgados por qualquer tribunal da terra, mas o último não pode. Não cobiçarás. Quem é que julga o pensamento humano? Eita, Deus poderoso. Quem é que julga o pensamento humano? Os pastores. E a Bíblia diz que Ele conhece tudo, Ele esquadrinha tudo, e Ele vai na divisão da alma e do espírito. Ele conhece tudo. Psicólogos dizem que na mente humana passam 3.000 pensamentos por dia. 3.000 é coisa. Eu vou te ajudar e você é quase um anjo tão crente que você é. E desses 3.000 pensamentos, vamos dizer que 3 pensamentos diários seus sejam pecaminosos. Mas a Bíblia diz que pelo seu próprio pensamento você pode perder a salvação. 3 pensamentos seus sejam pecaminosos, só 3. Você é quase um anjo de tão crente que você é. Multiplica isso por 365. Vai dar a soma de 1.000, 1.080, 1.090 e pouquinho. Se uma pessoa chegasse diante de você e falasse: eu matei 1000 pessoas,
você perdoaria aquela pessoa? Adulterei 1000 vezes, você perdoaria aquela pessoa? Blasfemei 1000 vezes, você perdoaria aquela pessoa? Furtei 1000 vezes, você perdoaria aquela pessoa? Enganei 1000 vezes, você perdoaria aquela pessoa? Agora imagine a cena comigo. Você, assentado num tribunal, sendo acusado de crimes. Do seu lado, o diabo te acusando e falando: o Aaron cometeu isso, aquilo e aquilo outro. João cometeu aquilo, aquilo e aquilo. Maria cometeu aquilo, aquilo e aquilo. O Espírito Santo, que é testemunha fiel, chorando, fala: realmente ele cometeu. Realmente ele fez isso tudo. E então, Deus, como é um justo juiz, pega o seu martelo para dar a sentença. O advogado chega correndo e fala: calma, 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 tenho direito à réplica. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Maria não tem poder de perdoar pecados. Maomé não tem poder de perdoar pecados. Buda não tem poder de perdoar pecados. Os pastores não têm poder de perdoar pecados. Você não tem poder de perdoar os pecados. Mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece as suas transgressões. Mas eu quero fazer um pedido só para quem é crente e corajoso aqui nessa noite. Você quer ser mais próximo de Deus? Se você quer ser mais próximo de Deus, levante a sua mão lá em cima. Unanimidade? Já que você levantou acima, a mão lá em cima, fique de pé comigo, por favor, que eu quero terminar. Meus irmãos, eu tenho mais meio esboço para pregar. Não vou terminar. Mas só quero dizer sobre as atitudes de Gideão para vencer a crise. Primeira atitude de Gideão: Gideão trabalhou. Não se vence crise sem trabalho. Segunda coisa que Gideão fez: Gideão foi diferente. O povo estava indo para as covas, para os montes, mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Quer vencer a crise? Pare de resmungar e trabalhe. Quer vencer a crise? Faça a diferença onde você está, que Deus intercederá por você. Mas eu quero fazer um convite aqui. A Bíblia diz que existem 3 tipos de poços. Quando Isaac estava em Gerar, primeiro poço são poços antigos, poços que pertenciam ao seu pai. Segundo poço, eram poços que ele cavou, mas foram poços entulhados. Terceiro tipo de poço foram poços novos cavados pelo próprio Isaac e seus servos. Mas eu queria chamar a atenção para o segundo tipo de poço: poços entulhados. Vamos parar para usar a mente um pouquinho. A água estava jorrando, não estava? Estava. Só que estava sendo impedida de sair para fora daquela fonte. Por quê? Porque tinha entulho. As águas estão jorrando, mas o entulho está impedindo de jorrarem mais na sua vida. A Bíblia diz que outro tipo de poço foram os poços que jorraram quando o próprio Isaac cavou. Esses poços foram cavados no vale. E não foram só poços qualquer. Foram poços que deram águas vivas. Ou seja, era nascente de um rio. Quando você cava poços nos vales, lá sairão rios que fluirão na sua vida. Mas para isso, você tem que tirar os entulhos da sua vida. Às vezes é a falta de perdão, a falta de compaixão, a raiva. É aquela pessoa que passa por você, você não consegue nem ter a paz do Senhor, porque você tem raiva dela. É aquela pessoa
que quando você olha e fala para ela, nossa, não aguento olhar na cara dessa pessoa. É aquela pessoa que quando passa por você, você fala, meu Deus, misericórdia. Os entulhos podem até... E Ele conhece os entulhos que estão na sua vida. Mas hoje, pelo poder do sangue de Cristo Jesus, Ele vai arrancar todos os entulhos da sua vida. Eu quero fazer esse convite. Se você realmente deseja ser mais íntimo de Deus, levante suas duas mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vamos fazer uma coisa aqui que só crente pentecostal faz. Já que você levantou acima, e eu estou vendo todo mundo que levantou a mão aqui em cima, por favor, venham à frente. Eu quero orar por vocês. Todos que levantaram a mão. Vocês querem ser mais íntimos e próximos de Deus? Venham aqui à frente, eu quero orar por vocês. Eu sinto Ele aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Eu sinto Ele aqui nessa noite. Ele está presente nessa noite. Ele é íntimo. Jesus, eu preguei aquilo que o Senhor queria que eu pregasse. E agora eu te peço, Jesus, entre nesta casa como um vento impetuoso e veemente. Encha as nossas vidas nessa noite, Jesus. Toca nessas vidas. Toca nessas famílias. Jesus, ajude a cada um dos seus filhos. Segundo pedido que eu quero perguntar para você. Existem duas formas de se perder uma amizade, não é mesmo? Primeira forma, falta de comunicação. Segunda forma é quando você briga com a pessoa, acabou a amizade. E às vezes a falta de comunicação estão impedindo Jesus de voltar a ser o seu amigo. E essa oração mais importante eu quero fazer nessa noite. Você que está passando por lutas, por dificuldades, só você e Deus sabe o que está no seu casamento, na sua vida, no seu ministério. E devido a esses problemas, você às vezes esquece de orar. Você se afasta um pouquinho de Deus. Mas hoje Jesus está com os braços abertos para reatar a amizade com você. Se tem alguém nessa situação, você não fez nada errado, mas pelos problemas você às vezes esqueceu de orar um dia, se sente distante de Deus. Se você está assim, levante a sua mão que hoje Cristo quer te dar um abraço novamente. Vocês que levantaram a mão, por favor, venham aqui à frente, eu quero orar por vocês. Às vezes a falta de comunicação, você se distanciou de Deus, mas hoje Ele quer voltar a te dar abraços. E eu tenho a certeza que pessoas aqui, que estão aqui, serão acordados durante a madrugada para falar com Deus. Pessoas que estarão passando na rua e vão parar do lado de uma pessoa e falar: Deus mandou orar por você. Ei, prepare que você vai fazer a diferença na sua faculdade. Prepare que você vai fazer a diferença no seu emprego. Prepare que você vai fazer a diferença na sua família. Mas essa oração que eu não vou fazer, você vai fazer. Peça para Deus reatar a amizade com você nessa noite. Peça para Ele te dar um abraço. E se Ele achar graça nessa noite, todo o seu cativeiro será mudado. Feche seus olhos comigo, por favor. Jesus, toque em cada um dos que aqui estão. Assim eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Para entregar o microfone, abrace 3 pessoas e diga assim: você vai vencer essa crise. Diga assim: você vai vencer essa crise.